sobre infidelidade no mapa astral. Será que a gente consegue ter uma visão ampla ou detalhada? Será que é possível os astros mostrarem, revelarem isso pra gente? Será que a gente consegue desvendar aquele crush, enfim, a pessoa que a gente gosta, ou até entender um pouco mais sobre nós mesmos, né? Nós mesmas, será que a gente consegue ter pistas sobre a infidelidade? Esse é um assunto sério, claro que a gente precisa, é muito sério, né? Mas muita gente tem curiosidade e gostaria, obviamente, de saber, principalmente aquelas pessoas um pouquinho mais controladoras ou ciumentas que já querem correr para fazer um mapa aí da pessoa que gosta, para entender se vale a pena investir naquela relação, não é verdade? E tá certo, a gente precisa entender mesmo e também se conhecer, né? Porque às vezes a gente tem algumas predisposições, né? Sempre bom frisar que o mapa astral, ele não é uma prova definitiva do que a gente é. Tudo que tá ali é um guia muito precioso, né? A gente realmente tem uma bússola muito grande, tudo aquilo que a gente é, naquilo que a gente pode vir a ser, né? É uma lapidação constante dos pontos que a gente enxerga, que a gente tem de potência, que a gente tem de assimilação, de crescimento, de evolução. Basta a gente querer crescer, evoluir ou não. Isso só depende de nós. E claro que às vezes compreender no próprio mapa, né, pontos que revelam onde a gente pode ter certos deslizes, né? Claro, o mapa revela vários deslizes aí de caráter, de personalidade. Isso não quer dizer que a pessoa seja de um jeito ou seja de outro, seja melhor ou pior, não é nesse sentido. Mas a gente consegue entender, né, alguns traços de personalidade. Isso vai dar um tom, vai dar um formato ali, uma massa ali de bolo para a gente poder, né, caminhar aí com essa receita, né, e deixar ela pronta. Então a gente consegue ter sim algumas ideias, e eu vou falar aqui para vocês alguns pontos a serem observados no mapa, que realmente são preciosos, que a gente tem como já pegar, depois que você acabar esse vídeo, se você quiser pausar, já ir analisando lá no seu mapa ou da pessoa em questão que você deseja analisar. O primeiro ponto que eu vejo, né, que é interessante da gente olhar, é Vênus e Marte, né? A gente está falando aí de dois planetas muito interessantes, né? Um é do amor, que é Vênus, o outro é o planeta da sexualidade, né? Da relação mais bélica, da intensidade, da ação, do poder de construção, né? Então, é a motivação sexual, né? A força motriz versus a Vênus, que é não só o amor, mas a forma como eu me relaciono, como as pessoas se relacionam comigo. Então, quando eu tenho um conflito entre esses dois planetas, Vênus e Marte, no meu mapa, ou no mapa em questão, é um alerta, é um dos alertas, né? A gente fala, ops, né? Por quê? Porque tem um conflito, pode ser uma quadratura, pode ser uma conjunção também, pode ser uma oposição, né? Se for uma conjunção muito próxima, tem ali uma faísca, a pessoa tem uma energia sexual muito grande, né? Então, claro que isso já é um ponto de alerta. Isso não quer dizer que seja bom ou ruim, gente. A pessoa tem uma predisposição sexual saudável, depende, ela pode tender isso para onde ela quiser, vai do ser humano. A astrologia ela não vai definir o seu caráter, né? Ela vai apontar ali algumas possibilidades. Cada pessoa, né, vibra na sua, enfim, na sua evolução, não é verdade? Se a gente for falar de Marte, ele não é um planeta ruim, ele traz força, ele traz foco. Sem ele a gente não trabalha, a gente não tem energia, mas ele pode descambar, ele é o planeta da guerra também, ele é muito bélico, ele é intenso, né? Ele é impaciente, ele é raivoso, ele tem esse lado. A Vênus é a mesma coisa, a Vênus não é só o amor e a harmonia e a paz divina, né? Embora fosse, mas ela pode simbolizar também a luxúria, ela pode simbolizar o supérfluo, né? A parte da vaidade exacerbada, se a gente não souber dosar isso daí. Tá tranquilo? Então, continuemos. Conflitos entre Marte e Vênus. Outra coisa, Vênus de casa 12, gente, é muito, mas muito comum eu ver em mapas de pessoas com Vênus de casa 12 que tem uma propensão a gostarem de uma relação mais na surdina, mais quietinha, mais silenciosa. Muitas vezes isso sinaliza,
né? Pessoas que gostam de uma traição, gostam de um amor secreto. Não é que se a pessoa tem uma Vênus na casa 12, ela vai trair. A gente tem que analisar todo o mapa. Pode ser que a pessoa apenas goste de romances, de ler aquilo, né? Uma coisa de mais sonhadora, mais romântica, uma coisa que, né? Uma Vênus pisciana aí, pode ser que a pessoa seja mais sonhadora mesmo, mas leva muitas vezes a pessoa, né, a querer ter um amor ali mais escondidinho. Então, segundo alerta, alerta, não é uma condição. As outras condições são sobre Lilith, né? A Lilith no mapa é a nossa potência sexual, nossa energia, né, sexual, nossa liberdade, nossa autonomia, né, nossa necessidade de ser quem a gente é, de se afirmar, né, como pessoas autônomas, independentes e cheias de energia e que não se submetem, não é verdade? Então a Lilith, principalmente nos signos de fogo, seja Áries, Leão ou Sagitário, são Liliths mais propensas a serem mais danadinhas, né? Porque a Lilith por si só já tem essa energia, então pode ser. E aí vai depender muito também, porque a Lilith, ela pode trazer o efeito contrário também do fogo, por isso que tem que ser muito analisado. A gente sempre tem que analisar caso a caso e conversar com a pessoa muitas vezes para entender o perfil dela, porque às vezes a pessoa com uma Lilith em Áries, às vezes falta nela justamente o ímpeto da ação, enquanto para outras pessoas com uma Lilith em Áries, o que acontece? Essa pessoa, ela exacerba, ela exagera a energia de Áries por conta da sua Lilith. A Lilith, ela é multifatorial, ela é bifatorial, né? Multi também não, ela é bifatorial. Ou ela tende à escassez, né? Ou ela vai para abundância, né? É uma coisa ou outra, ou ela tira ou ela põe demais. Então, ou ela tira a energia do fogo, ou ela nutre demais com a energia do fogo. Então, se for no caso da hipernutrição, da abundância ali de uma Lilith de fogo, então esse pode ser um segundo alerta, tá bom? Se a pessoa, por exemplo, tem a Lilith em Leão e a pessoa é super tímida, a pessoa não quer brilho, a pessoa não tem vontade nenhuma de liderar, ela não quer aplausos, ela não quer ser, ela tende a esse lado, né? Out da Lilith, porque a Lilith ou ela tira ou ela põe demais, então ela tem esses opostos extremos, assim, tem que realmente analisar caso a caso. Então, o terceiro alerta aqui, Liliths em fogo, pra gente olhar. E claro, faltou uma Lilith específica em Escorpião. Sim, as Liliths em Escorpião, Escorpião é o próprio signo que simboliza o arquétipo da Lilith. Então, a Lilith em Escorpião, muitas vezes, ela tem ali uma chama também diferente, um tchananã, que pode sinalizar que a pessoa também tem uma facilidade sexual e ela tem uma sede maior, um apetite maior sexual. Outra coisa, Lilith em casas 7, que é a própria casa do relacionamento, pode simbolizar que ela deseje ser mais autônoma numa relação, tenha mais dificuldade em querer, né, muito grude, ser muito demandada, muito tolhida, muito, né, manipulada ou protegida demais, ela não quer. Então, uma Lilith de casa 7 pode trazer esse tipo de, enfim, de situação, né, de característica. Uma Lilith também de casa 5, pode ser uma Lilith mais danadinha, né, mais extrovertida, né, assim como na 7 é o relacionamento, a Lilith na 5 ela fica muito fogosa, né, ela se sente atraída por muitas pessoas, ela talvez tenha desejos por muitos amores, né, aí cabe a palavra múltiplos, né, talvez na casa 5, como é uma casa de paixão, de flerte, de coisas gostosinhas e quentinhas, né, de se relacionar mesmo, uma Lilith ali também pode trazer essa energia maior, essa potência, né, sexual para mais parceiros, né, isso também é um outro alerta. Lembrando que são alertas, assim, só pra gente entender, na verdade, o apetite sexual, porque falar exatamente de traição é uma coisa muito relativa, que vai variar de pessoa para pessoa. Para mim, desses aspectos todos, a Vênus de casa 12 é uma Vênus que eu já observei bastante e acho que faz um pouco mais de sentido, porque são pessoas que estão muito ali na surdina, às vezes elas levam muito tempo na vida para
descobrirem isso, mas aí em algum momento, e elas levam na surdina, não é que elas são pessoas que traem muito necessariamente, não, mas elas conseguem ter uma relação facilmente silenciosa. É mais esse o caminho. Deu para pegar? Não é que elas, a pessoa de Lilith, foi Lilith, né, mas não é a Lilith na 12 não, é a Vênus. A Vênus na 12, ela não faz da pessoa uma pessoa que gosta muito, né, enfim, de sexo, que tem vontade, tem uma energia, né, muito grande, um fogo muito alto aí. Não é nesse sentido. A Vênus na 12, ela deixa a pessoa de uma forma que ela tem um prazer em ter uma relação silenciosa, então um pouco sonhadora, ela cria, né? Ela tem essa ilusão, às vezes até de quase que querer ter uma história de filme romântico, sabe? Uma coisa meio comédia romântica, assim. Então, são pessoas que acabam levando a traição por períodos maiores, conseguem ter essa sutileza, essa suavidade, esse silenciamento, é uma coisa bem debaixo do tapete, bem, sabe, que consegue levar isso por mais tempo. Então é nesse sentido, tá? Se a pessoa se abrir para isso, ela vai acabar fazendo de forma bastante silenciosa. Então, são esses aspectos. Claro que tem aspectos com Plutão também. Plutão, quando está conjunto a Vênus, também pode ser um aspecto, né, forte, ou até, não precisa ser conjunção, mas pode ser quadratura, pode ser uma oposição, né, dentro de um mapa. Plutão também ajuda, né, a trazer essa energia, a levantar essa energia sexual. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. São apenas pontos para a gente também se observar e entender se a gente tem algum desses. Tem vários outros, Urano também, de casa 8, né? O Urano na casa da intimidade, Urano é liberdade. Numa casa que é de intimidade, pode fazer da pessoa uma pessoa que não gosta também de ser tolhida na intimidade. Então, Urano, mais um. Eu lembrei agora, assim, tem muitas coisas, mas esses são os principais. Urano na 8 também fica a minha dica, mas claro, se você quiser fazer um mapa muito mais complexo, com muito mais informações, dá para analisar isso de forma muito melhor. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo, dá um like que me ajuda bastante aqui também. Obrigada, um beijo e até o próximo.